A meu sentir, o salmo mais missionário de todos. Aquele que, segundo alguns comentaristas bíblicos, antecipa o que a gente conhece por grande comissão. Sendo que essa comissão aqui era para as pessoas ao redor do mundo conhecessem a adoração de Israel naquele lugar, em Jerusalém, no templo. Hoje, o Espírito Santo não está em um lugar, mas está no lugar espiritual, que é onde os adoradores o adoram em espírito e em verdade, inclusive neste lugar. Então, você já abriu no Salmo 67, diga amém. Sentado como você está, porém reverentemente, eu gostaria que você lesse comigo, amém? Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja os pares, amém? Vamos lá. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Curve sua cabeça. Pai querido, nesta noite nós te louvamos pela tua palavra que nos transforma, que muda todas as coisas, que entra no mais profundo do nosso ser para nos transformar. Nós te agradecemos, Senhor, porque já ouvimos a tua voz nesta noite, através da tua palavra que foi lida, e te clamamos, Senhor, que tu possas continuar falando conosco, Senhor, nesse momento de culto. Nós, Senhor, como a coça anseia pelas águas, anseiamos nessa hora por ouvir tua voz, Senhor, para estarmos mais perto de ti, te amando cada dia mais e mais até que tu venhas. Ó Deus, nós te agradecemos pelo que tu já falaste até hoje, até neste momento, e te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Este salmo, como eu já disse, é um salmo. O maior livro da Bíblia é um livro de cânticos. Vamos dizer assim, a lira, a harpa de Israel. O livro de cânticos de Israel, do povo de Israel. Dividido originalmente em 5 livros, e os compiladores da Escritura colocaram em um livro só o livro dos Salmos. Vários compositores compuseram esses hinos, e o principal deles, o rei Davi. Este salmo em específico não existe vamos dizer assim, a definição tácita do autor, mas ele é um cântico. E a palavra diz aqui, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, eles cantavam isso aqui no templo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Imagine nossa adoração fazer o rosto do Senhor resplandecer. Isso significa que Ele se alegre na nossa adoração. Que Ele se alegre em nos abençoar. Deus se alegra em nos abençoar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que se a gente seguir o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da obediência, então Deus trará sobre nós toda a bênção. Então, aqueles que obedecem são os remidos que louvam. E é este louvor que o Senhor recebe como incenso suave nas alturas. Este salmo começa com os israelitas cantando o que a gente conhece por bênção araônica. Aquela bênção que foi instituída em Números capítulo 6. E existe uma
uma declaração da bênção araônica neste primeiro verso. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O que podemos aprender desse primeiro verso? Em primeiro lugar, Deus declara a bênção para o seu povo com alegria. Ele se alegra no seu povo. Deus declara a sua bênção sobre nós, a todos os que são comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, a todos os que são eleitos. Quem são estes? Quem são estes? Recapitulando um pouco a história da salvação, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra diz no Salmo 8 que nós fomos coroados de glória e honra e foi nos dado domínio sobre tudo, ovelhas e bois, as aves do céu. Nós fomos escolhidos para governar a criação, para administrar a criação do Senhor. E constituir-se-nos um pouco só menor do que os anjos, e glória e honra nos coroou. Entretanto, o primeiro homem desobedeceu a Deus, e Deus é santo, Deus é justo. Não existe presença de Deus onde existe, vamos dizer assim, pecado, onde existe, vamos dizer assim, corrupção. O homem, por se tornar corrupto, por causa da desobediência, se afastou de Deus. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entretanto, todavia, o Senhor tem domínio da história. E em toda a história Ele escolheu um povo para salvar, um povo para eleger. E Ele disse à mulher, da tua semente esferirá a cabeça da serpente. A partir daí, essa foi, vamos dizer assim, a primeira promessa do que seria e do que é o nosso Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Se através do pecado, da desobediência de um, todos se tornaram corruptos, carentes da glória de Deus, através do sacrifício de um, porque pecado não se desculpa, pecado se paga. A partir do preço pago na cruz do Calvário, a partir daí, todos aqueles que creem nele são reconciliados com Deus. Quem são estes reconciliados? Nós, igreja. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é o povo o qual o Senhor tem alegria em abençoar. Em segundo lugar, Deus declara bênção sobre os que o temem. Deus disse ao povo de Israel, se você obedecer, você vai ter o caminho de bênção. Se você desobedecer, eu vou te dispersar, eu vou te colocar como escravo. Ou você é livre na luz, ou você é preso na escuridão. Então, não é tão somente você ser membro de uma igreja. Não. De uma instituição religiosa. Não. Temos visto que ser evangélico, para muitos, não tem significado mudança de vida. Tem muita gente por aí se dizendo cristão, mas não vive como Jesus andou. Não anda como Jesus. Conhece o Senhor apenas de ouvir falar e diz, eu sou cristão. A palavra nos ensina a não conhecê-lo de ouvir falar, mas de andar com Ele. Ter Ele não apenas como Deus, mas como Pai. Em terceiro lugar, Deus declara a bênção sobre os que o louvam. Nós aprendemos durante essa conferência que o louvor é um mandamento. Por que pregamos? Porque as pessoas não louvam. Para que as pessoas possam ouvir a palavra do Evangelho, se converterem e louvarem. Para que todos os povos o adorem.
É por isso que anunciamos o Evangelho. Então, todos os que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o louvam. Todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, estes o louvam. E, inclusive, e sobretudo, através da música. A nossa vida é uma vida de adoração. Estar na igreja é uma expressão de adoração. Como a palavra diz em Romanos 12, apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, e isso é o nosso culto racional ao Senhor. A palavra também nos ensina a cantar. Existem diversos salmos, e eu não vou ler todos aqui, mas você pode ler em casa vários salmos que colocam imperativamente, cantai. Que diz o Salmo 95? Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, cantar louvores ao Senhor é uma ordenança. Deus declara a sua bênção sobre os que o louvam. Em quarto lugar, Deus declara a sua bênção na Assembleia dos Santos. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso, acredito que é o 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus declara bênção na Assembleia dos Santos. E em quinto lugar, Deus declara bênção na comunhão dos santos, conforme Ele nos ensina no Salmo 133. Ali, na unidade e na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, para que todos os povos o adorem. Como eu disse, a salvação acontece para a adoração. Quem não é salvo, não adora. Os salvos são convocados para a adoração, como reflexo da nossa reconciliação com Deus, como a palavra de Deus preceitua em Colossenses capítulo 1, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. Verso 2 diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. No verso 3, Davi canta a salvação. Os remidos cantam a salvação com júbilo. Tá pronto o trecho do verso, gente, da mídia? Tá? Amém? Coloca aí. Irmãos, eu gostaria que você olhasse para o Data Show e declarasse conosco essa palavra desse verso. Vamos todos juntos, amém? Amém, igreja? Amém. Mas a música preferida dele é a canção dos remidos. Quando os pecadores perdidos se tornam limpos, elevam suas vozes, altas e fortes. Quando os que foram comprados pelo sangue, elevam a ele uma canção de amor. Não há nada que ele queira mais ouvir, nem que seja mais agradável aos seus ouvidos do que a música preferida dele. A música dos santos. O coral dos remidos. O coral dos remidos nesse lugar pode dizer aleluia. Glória a Deus. Quem deu boca ao homem? Disse Deus, perguntou Deus a Moisés. Perguntou Deus a Moisés, quem deu boca ao homem? Quando ele disse, não, eu sou pesado no linguajar. Talvez você pense assim, não, minha voz não é bonita.
Pastor Bartolomeu disse ontem que não existe nada mais bonito do que o conjunto da congregação. Então, você deve cantar com a voz que Deus te deu, a plenos pulmões. Esse é o som mais lindo. Esse é o som que Deus quer ouvir de nós, o som da nossa adoração, a canção de nós remidos. Quem deu boca ao homem? Se Deus te deu boca, foi para louvar. Amém? Quem canta? Talvez nós, igreja, somos as pessoas que, nós cristãos, somos as pessoas que mais cantam. As outras religiões não têm esse costume. Nós temos esse costume, porque a palavra de Deus nos ensina. Nós temos esse costume. Por que cantamos? Como eu disse, cantar é uma ordem, cantar é um mandamento. Quando cantamos? A palavra de Deus nos ensina no Salmo 145 o seguinte: exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Coloca aí na mídia, verso 2. Salmo 45, verso 2. Eu perguntei aos irmãos, quando devemos cantar? A palavra de Deus diz, Salmo 145, não 45, 145, verso 2. Ali tem cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Você pode repetir isso? A plenos pulmões, amém? 1, 2, 3. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Sabe por que para sempre? Porque uma coisa que você faz aqui na terra e você também vai fazer no céu é cantar louvores ao Altíssimo. Então, enquanto você tiver fôlego aqui na terra, você vai cantar ao Senhor. E quando não tiver mais, você vai cantar no céu. Porque a palavra nos ensina no livro de Apocalipse que no céu há cântico. Por isso a palavra nos ensina no Salmo 145, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Por que cantar junto? Existem diversos ensinos na palavra, diversos versos, diversos textos bíblicos que nos ensinam isso, que não significa apenas cantar, mas cantar, como eu disse no início, na Assembleia dos Santos. Cantar junto. Como foi dito hoje de manhã, não vos embriagueis com vinho, eu acredito que foi hoje de manhã ou ontem à noite. Ontem à noite. Não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, falando entre vós salmos e hinos e cantos de louvor. Que significa que entre nós outros, a gente não canta, nós não estamos aqui cantando apenas para Deus. Nós estamos cantando para Deus e para o nosso irmão. Através do momento que, quando nós cantamos juntos, nós estamos cantando uns para os outros as grandezas de Deus. Digno é o Senhor. Declara essa verdade. Sobre o trono está, uns para os outros, soberano Criador, vou sempre te adorar. Com as mãos erguidas, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim. Quer o terceiro dia? Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Se tivesse alguém aqui que, quem sabe, não conhecia a história da cruz, foram apresentados aqui os visitantes, ninguém quis levantar a mão, não foi? Enquanto pessoa não cristã, né? Se houver, ou se houvesse, que porventura não conhecesse a palavra, a verdade da salvação, conheceu agora. Começou a conhecer agora enquanto cantávamos a história da cruz e a vitória da cruz. Então, por isso que nos salmos e hinos tem hino para todo tema. Pastor Bartolomeu estava dizendo ontem que determinados temas estão se extinguindo as músicas. Mas nos salmos e hinos a gente tem 650 hinos e para qualquer tema, para todos os momentos do culto, para todo, vamos dizer assim, tipo de culto, existem hinos específicos. Por quê? Porque cânticos também são instrumento de doutrina. Por isso Martinho Lutero era compositor, por isso Charles Wesley também era, por isso tantos pessoas, vamos dizer assim, que marcaram a história da igreja, eram também cantores. Que podemos dizer sobre a música erudita? Que podemos dizer sobre Johann Sebastian Bach? Alguns, eu acho que o coral faz parte do repertório do coral Robert Calley, Jesus, a alegria dos homens. Uma das músicas mais conhecidas no mundo inteiro, símbolo da música ocidental, símbolo da música ocidental. Jesus, Jesus, Jesus. Então, nós doutrinamos uns aos outros enquanto cantamos, nós ensinamos, nós cantamos uns para os outros, como a palavra nos ensina. Davi, vamos dizer assim, foi talvez o principal, o mais famoso músico da Escritura. Como nós aprendemos ontem, recapitulando, quando ele tocava, os espíritos malignos saíam do rei Saul. Com nossas vozes, com nosso entendimento e quando nos reunimos. Não se trata apenas de emoções. Quando cantamos, às vezes nos arrepiamos, mas sentir a presença de Deus não diz respeito a sentidos do corpo, não. Mas se diz respeito a você ter uma compreensão mais aprofundada, uma compreensão maior, uma compreensão mais, vamos dizer assim, ampliada do transcendente. Tudo para a glória de Deus. Deus, como a palavra nos ensina no Salmo 22, Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Amém? Amém. Verso 4. Há motivos, pergunto, há motivos para júbilo? Salmo 33 diz isso. Com arte e com júbilo. Com alegria. Pense aí, motivos para dar graças. Muitas vezes a gente prioriza na nossa vida e até nos nossos lábios o que eu gosto de chamar de a parte vazia do copo. Tantas e tantas vezes priorizamos a murmuração. E nos esquecemos que todos os dias temos muito mais coisas a agradecer e nada, posso dizer, a reclamar. Veja, pense na sua adversidade maior e olhe para a cruz do Calvário.
Pode existir algum comparativo? Ele sofreu a dor maior. Ele sofreu a dor maior. Há motivos, sim, há motivos para júbilo. Salmo 67, verso 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve a Deus por sua justiça, louve a Deus por seu amor, por sua graça, pelo seu poder. Louve a Deus por tudo que Ele é e por tudo também que Ele faz. Louve a Deus pelo seu vestir, louve a Deus pelo seu transporte, pelo ar que você respira, pelo seu salário, pelo seu emprego, pelo seu estudo, pela sua mente. Há tantos e tantos e tantos e tantos motivos para agradecer. Onde está a murmuração nos seus lábios, que muitas vezes traz maldição sobre a sua vida? Encha seus lábios de louvor, encha todos os dias seus lábios de gratidão. Há motivos para júbilo, cheios do Espírito. Existe uma visão no livro de Apocalipse que é uma mulher grávida e ela está em dores de parto. E quando o bebê nasce, é arrebatado às alturas e ela sai pelo deserto sendo perseguida e ela encontra refúgio. Este Filho da mulher, Jesus Cristo, que subiu aos céus em vida. A própria mulher pode representar nós, igreja, que estamos aonde? Num deserto. Mas no deserto há refúgio. No deserto há refúgio. No deserto, mesmo estando no deserto, você é cheio do Espírito Santo. Existe um lugar de consolo, existe o Consolador, buscando tua face, como nós cantamos hoje de manhã e ontem, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, abrigado na rocha. Só existe um lugar de paz completa, só existe um lugar onde você está realmente seguro, não é o lugar físico, cercado, quem sabe o seu portão ou a sua cerca elétrica. Segurança total não diz respeito a isso. Segurança total diz respeito a ser cheio do Espírito Santo e caminhar segundo a palavra de Deus nos ensina, com conhecimento pleno de quem nós somos. Nada pode nos parar, porque nós temos a salvação. Só quem pode nos parar é aquele quem nos move. Quem te move? Quem te move? Quem move seus lábios? Há motivos sim para júbilo. Em primeiro lugar, porque somos cheios da presença, da sua presença. Somos cheios. O templo não precisamos necessariamente peregrinar, como os israelitas faziam a Jerusalém. O Espírito Santo está no lugar onde todos os adoradores o adoram, em espírito e em verdade. Temos motivos para jubilar, porque somos salvos da morte e do pecado. Temos motivos para jubilar, porque somos herdeiros do céu. Eu estou, vamos dizer assim, eu estou doente, ou quem sabe quando eu estiver deteriorando nos últimos dias da minha existência aqui nessa terra, deste corpo corruptível, em que me alegrarei, se não em saber que daqui a um pouco estarei no corpo incorruptível.
Em que me alegrarei? Há motivos para júbilo, porque nós somos cheios. Há motivos para júbilo, porque somos salvos. Há motivos para júbilo, porque somos herdeiros. Há motivos para júbilo, porque não temos apenas um Deus a quem possamos adorar, mas temos um Pai, no qual podemos caminhar junto a Ele todos os dias. Temos um Pai que ouve a nossa voz. Temos um Pai que fala conosco, que nos ama com amor eterno. A palavra do Senhor diz, porventura poderia o pai, uma mãe se esquecer do filho? Porventura, se algo tão difícil aconteça, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Mesmo que você não tenha o seu pai assim, biológico, aqui talvez não tenha mais, mas você tem um pai celestial que te ama com amor eterno. Isso é motivo para dizer glória a Deus? Há muitos motivos para cantar com júbilo. Glória a Deus. Verso 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Quando louvamos, estamos como quem cumprindo a grande comissão. A adoração em todas as nações. O cristianismo tem uma característica diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões estão associadas a culturas e a povos em específico. A nossa não. O cristianismo é, por essência, uma religião de povo estrangeiro. O que significa isso? Significa que Deus comprou para si e elegeu para si povos de cada língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituiu esse povo reino e sacerdotes que reinarão. A palavra de Deus diz, nós somos constituídos reinos e sacerdotes. Nação sacerdotal do Senhor. Então, não existe, vamos dizer assim, o cristianismo, e graças a Deus por isso, não é patrimônio de uma cultura em específica. Não. O cristianismo é a salvação de Deus para todas as nações da terra. Alguns dos louvores que nós cantamos aqui são músicas que são cantadas em vários idiomas. Cantamos ontem, Digno é o Senhor. Uma música traduzida em vários outros idiomas. Imagine, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Também aclama ao Senhor, um dos hinos mais traduzidos na contemporaneidade. A igreja do Senhor, seja qual for o idioma. Em Cristo, a maldição da Torre de Babel é quebrada. Você sabe qual é a única palavra que existe em todos os idiomas com a mesma pronúncia e o mesmo significado? Aleluia! Você pode dizer isso? Aleluia! Pode ser mais alto? Aleluia! Em Cristo, nós somos reconciliados com Ele, povos de cada tribo, povo, língua e nação. Quando louvamos, louvem-te os povos todos a Deus, cumprimos a grande comissão, adoração em todas as nações e culturas, toda arte, toda forma, todo som, como diz num hino, numa música contemporânea, todo som de todos nós, em toda a terra. Verso 6. A terra deu o seu fruto. Isso diz respeito à bênção material. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa com tudo aquilo que realmente necessitamos. Deus deu maná e codornizes para o povo no deserto durante 40 anos. E chegou um momento que o povo se tornou fastioso do maná. Entretanto, Deus nos dá tudo
não tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos. Por isso oramos no Pai Nosso. O pão nosso da semana nos dai hoje, é isso? Não. O pão nosso do mês, do ano? O pão nosso de cada... O pão nosso de cada dia. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Que comeremos, que beberemos. Olhem para os lírios do campo. Não se preocupam com nada e Deus nos dá tudo o que nós precisamos todos os dias. Todos os dias. Então Ele ordena a sua bênção sobre nós. E o Senhor tem nos dado tudo o que realmente precisamos. Olhe para trás nos seus anos de vida. E, vamos dizer assim, te convido a meditar naquela música do Sérgio Lopes. Tente lembrar se alguma vez Jesus se abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Olhe para trás e veja quantas batalhas você já venceu. Alguns já estão lembrando e já estão glorificando. Você está enfrentando uma luta hoje, olhe para trás e veja quantas você já deu, já deu vitória. Tantas e tantas. Aquele dia que você disse, eu não aguento mais. Aquele dia que você disse assim, não, Deus, cheguei ao meu limite. O Senhor cuida de você. Cuidou de você neste dia. E você está aqui hoje dando glória a Deus. Então não existe desafio grande para o nosso Deus. Não. O Senhor é maior do que tudo. Ele tem nos dado vitória todos os dias. Então, se Ele te deu vitória ontem, Ele te protege hoje. E Ele também te dá vitória amanhã. Não necessariamente das coisas que você quer, mas mesmo que você morra, você é mais que vencedor. Seja o que for que possa acontecer, você é mais que vencedor, porque você tem uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, a eternidade. Tudo o que precisamos, todas as nossas reais necessidades, o nosso cântico a Deus é dos que estão libertos da ansiedade. Quanto mais ansiedade, menos fé. Eu não estou falando aqui, irmãos, do transtorno de ansiedade, que é algo que precisa de tratamento. Eu estou falando de ansiedade. Quanto à ansiedade, que pode se tornar um transtorno, não é? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Por quê? Se você está preocupado, como diz a palavra? Preocupado. Quanto menos fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais descansa. Quanto menos fé, mais preocupado você está. Quanto mais fé, mais você descansa no Senhor. Amém? O nosso cântico é o dos que estão livres de qualquer cadeia terrena, pois confiam em Deus. Nosso Deus, Deus conosco, Deus presente, Deus que está ao nosso lado, contemplando, inclusive quando está em silêncio. Inclusive quando não temos mais nem palavras para clamar. Ele nos ouve. Nosso Deus, Deus conosco, sempre presente ao nosso lado. Último verso, verso 7. Os músicos e os cantores podem se posicionar. Todos os cantores do grupo. 7. Diz assim: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. O cântico dos remidos é um canto reverente.
O canto dos remidos é um canto solene. O cântico dos remidos inspira temor. O canto dos remidos fala da grandeza. O canto dos remidos com o mundo inteiro de águas. Como o som de muitas águas. Com o som de muitas águas. Adoração total. Fique de pé onde você está. Vamos cantar esse hino chamado Não Há um Nome Igual.